Eu acho que um pouco diferente do Rafa, assim, não desde pequeno a vontade de ser padre, assim por diante. Veio despertar um pouco mais na juventude, ali na época do Crisma. Porém, na minha paróquia de origem, eu sempre fui conhecido como Augusto, o pirueiro. Então, eu era outro rumo. Então, quando teve na filosofia uma época que o Frei Fritz fez um trabalho em grupo conosco, aí perguntou qual que seria o livro da sua vida. Aí eu até fiz ali, no momento ali de descontração, eu até falei, da lotação nasce uma vocação. Assim, do local mais improvável da onde que poderia vir um jovem para onde está hoje. Então, vim com 13, 14 anos, ingressei na igreja para ser coroinha, tinha recebido a primeira comunhão já com 10 anos de idade, e ali na minha paróquia de origem, na São Pio X em Cotia. Porém, esse desejo realmente brotou depois do Crisma, foi quando a minha catequista falou o seguinte à minha turma de Crisma: escolham um padrinho que vai poder realmente guiar vocês para a vocação comum de todos nós, que é a vocação à santidade, e que vai ajudar a vocês a alcançar o próximo sacramento da igreja, seja do matrimônio ou seja da ordem. E na época eu olhava assim pra minha família, eu falei assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Que geralmente o pessoal pega o padrinho de batismo, ou algum parente, algum tio, e diferente... Mas ela trouxe uma responsabilidade nessa escolha. E essa responsabilidade foi quando eu olhei, aí eu falei assim, por que não chamar o pároco da igreja onde eu estou? Aí foi quando eu chamei o padre Marcelo Pereira, que era o pároco, até hoje é pároco lá da São Pio, para ser o meu padrinho de Crisma. E naquilo dali, vendo, eu me entregando como acólito na paróquia cerimonial, isso eu fui percebendo que Deus tinha um chamado para mim. E desde novo eu queria corresponder, mas porém, o padre, sem percebendo que eu era um pouco afoito para poder responder com isso, falou assim, não, vai estudar, calma, vai, termina, vai conhecendo um pouco, vai tendo essa intimidade com o Senhor. Aí terminei os estudos no ensino médio, ainda ajudando meu pai na lotação, e fui para outra área que também ninguém imaginaria, que era fazer ciências contábeis. Por quê? Nesse tempo de espera, me veio um esfriamento desse chamado, e aí eu queria realmente abraçar aquela vocação da família, do qual meu pai, meu tio, meu outro tio, já trabalhavam nesse ramo de transporte. Então eu falei assim, então eu quero ser empresário. Vou entrar a fazer ciências contábeis e vou me aventurar nesse mundo. Nisso, fiz ciências contábeis, ali entrei no ano de 2013, e continuou trabalhando com seu pai. E trabalhando com meu pai. Então, sabendo já um pouco, entendendo como que funciona uma empresa internamente, para poder falar assim, vou juntar todas essas experiências e vou montar uma empresa. Mas assim como o Rafa, eu percebi que tinha eu gosto até hoje de dirigir, isso eu não escondo de ninguém, porém, eu sentia que eu tinha algo que estava faltando. Eu amava dirigir, amava aquela profissão do meu pai, queria elevá-la, no sentido assim, não deixar somente ser uma mera lotação, mas ser uma empresa, realmente abrir os horizontes, mas eu percebi que no meio daquilo tudo, eu era feliz, mas não feliz totalmente. Alguma coisa tava... Faltava um sentido. Então não era só, tipo assim, eu percebia que eu tava mais como Marta, fazendo, mas eu precisava ficar um pouco Maria pra ter intimidade com o Senhor. Estar com o Senhor, né? E aí nisso foi que, no ano de 2015, fui fazer os encontros vocacionais no nosso seminário São José. Aí eu lembro que foi numa tarde de quarta-feira, agora só não lembro o dia, que hoje o padre Ricardo me ligou, falou assim, oi Augusto, tudo bem? Tudo, você foi aprovado para a etapa do propedêutico, mas você tem que vir aqui tal dia para o último encontro com a turma. Então foi que aí naquele dia fui fazer o último encontro, feliz da vida, e daquele dia em diante eu nunca me arrependi de ter ido para o seminário diocesano. Porém assim, eu sei, cada um sabe das suas limitações. Eu sempre tive um pouco de limitação na parte intelectual. Eu não sou, assim, por vir de escola pública,
Então você percebe que você tinha uma defasagem um pouco grande quando você entra para a área do ensino superior. E quando eu cheguei no Instituto de Filosofia, então, se na contabilidade, na faculdade que eu fazia, já tinha uma aplicação maior, no seminário era mais ainda. Então, com todo o meu esforço que eu fazia, eu mesmo assim eu não conseguia chegar ao objetivo de passar em algumas matérias. Aí, por conta disso, de eu ter reprovado em algumas matérias, o seminário me convidou a refletir um ano externamente, mas me dando a oportunidade de retornar e concluindo a faculdade de filosofia no Instituto da Diocese. Neste ano fora, que foi o ano 2019, eu pude ter essa experiência no sentido de me abandonar em Deus, e o principal, como algumas pessoas dizem, a gente só dá valor quando perde algumas coisas. Quando eu vi que por conta disso eu vi que estava tudo se perdendo à minha frente, foi aonde eu quis realmente me abandonar em Deus e lutar com mais eficácia e amor para buscar aquele amor que eu tinha encontrado. Eu não queria ficar fora dele. Você foi enraizando mais, né? Eu acho que você deu um distanciamento, um autodistanciamento da sua realidade para poder avaliar melhor e assim ter essa convicção, né? Então é muito saudável isso. E eu percebi isso foi o quanto que me deixou mais sensível a ver a realidade do outro. Então, eu percebia que quando eu quis entrar para o seminário, foi quando eu vi a dificuldade do meu pároco de origem de ter uma paróquia com 10 comunidades e ele somente um padre. E aí, quando esse tempo que eu fiquei fora, eu pude ver assim a dificuldade do povo de acordar cedo e trabalhar e também querer estar na igreja e buscar a Deus. Então eu falei assim, não, eu quero ser padre também para acolher a este povo, também saber... O servir começou a fazer mais sentido, né? Não ser padre por você, para a sua vontade própria, para o seu ego, né? Mas para aquilo que é o chamado, que é o servir, né? Foi, que aí foi quando eu abracei realmente essa questão de servir, e foi quando eu tomei posse para minha vocação Nossa Senhora Aparecida. Quando eu retornei ao seminário, eu fui à Basílica de Aparecida e fiz a Nossa Senhora essa consagração. Maria, assim como teu filho veio ao mundo para salvar a todos, mas também para servir, para aprender e ensinar o Evangelho a todos, também eu quero ser servo, assim como a senhora foi. Então, na minha pequenez, me ensine a servir ao povo, mas que eles possam amar e aprender o Evangelho. E assim voltei ao seminário em 2020 para a etapa da configuração na teologia, concluindo os estudos e voltei à minha felicidade, voltei a este amor, do qual no dia 16, nesse último sábado, como aconteceu, não somente eu, como o Rafael, nós podemos, como disse Santa Teresinha, encontrei o amado de minha alma, porque nós entendemos que Cristo é tudo para nós. Então foi assim que eu resumo essa minha história vocacional. Maravilha. Confira o episódio completo no canal da Rádio Católica de Osasco no YouTube. Te esperamos lá!